Des eaux minérales? Nananana. Bonsoir tout le monde! Est-ce que vous allez bien? O meu convidado foi pegar um copo de água e hoje nós vamos receber aqui um convidado muito especial. Um jovenzinho de 25 anos que fala vários idiomas, inclusive o francês. Aí eu catei ele, eu falei assim, você vem aqui falar comigo, que eu quero falar com você, eu quero saber o que você anda fazendo, não é? E ele vai contar tudo pra gente. Olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Quem tá vendo aqui no Instagram, tá vendo, né? Vai ver aqui a imagem aqui, tá? Mas eu tô vendo os comentários de vocês aqui. Pessoal ao vivo no Facebook. E olha quem chegou aí. João, Johnny, bienvenue! Bonsoir! On y va! Mundo. C'est parti! Olha só, a galera tá chegando em peso aqui, João, tá, gente? João Becker, que é de Palmas, Tocantins. João, que tem 25 anos e que é poliglota. Vamos só deixar claro o que é poliglota? Vocês podem escrever para mim? O que é poliglota? Ai, Jana, que pergunta boba. Ué, não, mas eu acho que é importante a gente, né, deixar as coisas claras. O que é poliglota? Poli, né? É poli, não é polichinelo, é poli. Glota, o que é glota? É língua. Glota, falar. Poliglota é aquela pessoa que fala várias línguas. O várias é a partir de 3. Eu posso chamar um poliglota a partir de 3 línguas, João, é isso? Geralmente a gente considera o poliglotismo, até onde eu sei, é a partir da 4ª. Ah, entendi. Então, gente, eu achava que eu fosse poliglota, que eu falo português na minha língua materna, eu falo francês, falo inglês. Eu achava assim, sou poliglota. Mentira, não achava nada, não. Então, gente, fala 4 línguas, a partir de 4, tá bom, perfeito. Gente, o João, ele tem um canal que se chama Let's Becker. Vocês têm que seguir o João. Sabe por quê? Porque ele dá dicas incríveis, tá? E não é porque ele tá aqui comigo, não. Ele dá dicas incríveis. E sabe como é que eu descobri o João? Eu vou contar pra vocês. E eu vou fazer várias perguntas, eu vou sabatinar o João hoje aqui. Eu descobri o João porque ele me segue há bastante tempo. E aí, ele me segue e sempre fala... aprendi isso com o Francisco Mademoiselle, e ele compartilha alguns conteúdos, alguns aprendizados que ele teve lá no meu canal no YouTube, dos vídeos, das aulas e tal, e compartilhando lá, não é? O João nunca foi meu aluno, as coisas que ele aprendeu no canal Francisco Mademoiselle foi, né, a língua francesa chegou na vida dele dessa forma, ele foi pegando conteúdos ali do canal Francisco Mademoiselle, principalmente no YouTube. E aí, um dia, ele sempre, Jana, parabéns pelo conteúdo, não sei o que, tá. E aí eu comecei a ficar de olho nele. Aí eu falei, ele tá aprendendo outra língua também. Aí esse menino fala tal. Aí eu falei, vem cá, que eu te quero. Eu quero saber qual é que é. Eu quero saber o que você está fazendo, o que está acontecendo aí para você ter, para você estudar, para você, como é que você se organiza. Então eu tenho algumas perguntas, tá? Ô, João, vamos começar. Vamos ajudar essas pessoas que estão estudando mais de uma língua. A minha primeira pergunta básica para você, João. É possível estudar 2 línguas ao mesmo tempo? Bom, sempre que me faz essa pergunta, tudo é um grande depende, né? Mas sempre que me faz essa pergunta, eu trago a realidade, né? De quem vive vários idiomas. Uma coisa é eu começar 2 idiomas estrangeiros no mesmo dia. 2 línguas que eu não tenho conhecimento nenhum prévio, né? Assim, que eu não tive experiências vividas nenhuma com esses idiomas, eu começar no mesmo dia. Por exemplo, se eu só falo português, eu querer começar inglês e francês junto. Isso é uma visão, uma perspectiva. Agora, do ponto de vista poliglota, da pessoa que fala ali, né, 3, 4, 5, 6, 10, 20 línguas, essas pessoas, naturalmente, elas estão aprendendo todos esses idiomas, né, só que elas estão aprendendo no sentido de consolidar eles. Então, elas vivem no meio imerso ou não? Elas estão provocando essa entrada? Isso acontece de forma diferente, né, em diferentes níveis com cada idioma. Por exemplo, uma língua hoje, para mim, que eu me sinto confortável, tal qual o português, é o inglês.
Meu inglês, eu gosto de brincar que ele é C3. Sei tudo, assim, do inglês. Então, eu já não preciso mais fazer nenhum esforço com o inglês. Ele já é filho criado, digamos assim. Então, o meu foco, minha dedicação hoje está muito mais no francês, no alemão e no italiano, que foram as 3 mais recentes. Né? Então, essas, ativamente, eu estou lá fazendo input ao longo da minha semana, nas minhas manhãs, tardes e noites. E isso é o processo de consolidação, eu chamo de processo de consolidação, né? Então, existe uma transição inicial que é mais turbulenta, mais sofrida, né? E aí isso seria o começar a estudar um idioma, e a consolidação é depois, né, dentro da minha forma de ver idiomas. Consolidação, quando a pessoa já está ali conseguindo conversar, ler, escrever, fazer tudo, dali para frente começou o jogo infinito. Jogo infinito. É. Ah, tá. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai aprender infinitamente, né? Até você morrer, você está aprendendo. Você vai aprender todos os dias, já que não é a sua língua materna, né? Então, você está na aprendizagem, certo? Ô, João, as pessoas que falam várias línguas... Assim, uma coisa que me chamou muito a atenção foi um podcast que eu ouvi, teu. Gente, sigam João Becker, tá? Let's Becker. Muito legal, muito irado. Uma linguagem muito jovem também, viu, gente? O que é Vral? Teve um aluno, deixa eu até abrir o WhatsApp aqui. Eu estava fazendo um clubinho de francês agora, antes da live, com os meus alunos. Aí teve um aluno meu, o Anderson, que ele até mandou. Ele falou assim, Vral, verdades revolucionárias, astutas e universais. Mas, então, o Vral, na verdade, é uma made-up word, né? E é a maneira com que eu expresso verdades difíceis de engolir. Então, tá. É que eu sempre vejo que vocês escrevem assim, Vral. Eu falei assim, peraí que eu quero saber o que é esse Vral aqui. É uma linguagem secreta? Ah, tá. Você pode repetir o que é Vral? Não, essa sigla que eu falei é só uma brincadeira que o meu aluno falou. Eu considero, sempre que eu posto alguma coisa e eu falo Vral, é porque eu ou alguma outra pessoa falou uma verdade assim que desce rasgando. Ah, isso que eu queria saber, assim, o valor disso para você. Ah, entendi. Não, super legal. Verdades que ninguém aceita. A Vitória tá dizendo assim, ó, que é verdades que ninguém aceita. Alguém tá aqui, Vitória Libni. Olha só. Aí eu tava ouvindo um podcast do Let's Becker, e esse podcast é As Grandes Habilidades dos Poliglotas. A gente consegue enumerar algumas que você notou, tá? Porque eu não sou poliglota. Eu falo francês fluentemente, falo inglês, falo português, a minha língua materna, tá? Beleza. Eu tenho muita curiosidade, eu tenho certeza que as pessoas também têm muita curiosidade. Quais são? A gente consegue dar uma enumerada segundo a sua observação, a sua análise, porque cada pessoa tem uma análise. Segundo a sua análise, quais são essas habilidades? Então, quem quiser entender exatamente isso que a gente vai falar agora, eu sugiro que vá lá no Spotify, escute o episódio número 8 do Coffeecast. Só juntar número 8, isso. Let's Back. Gente, o canal dele do Instagram e do YouTube tá aqui nas descrições desse vídeo no Facebook, tá? E aí, a partir disso, vocês já encontram ele também no Spotify. Mas vamos lá. Conseguimos enumerar? Vai que eu vou anotar, que eu vou tomar nota disso aqui. Habilidades, o que esses caras fazem? Porque a gente consegue modelizar. Alguma coisa eles fazem, alguma coisa você, João, tá fazendo? Será que eu também sou capaz? Uhum. E aí, me conta. Esse insight que eu tive sobre as 5 habilidades poliglotas foi uma coisa assim que eu confesso que eu estava tentando tirar do meu organismo já há quase 2 anos. Porque eu observava, né, que os poliglotas que eu admiro, que eu sigo, sabe, aqueles caras que a gente olha e fala assim, meu Deus, esse cara aqui é um deus, né, e aí eu falava, cara, mas se isso for verdade, lascou, né, porque aí só os superdotados, os super-humanos, né, que tem uma capacidade sobrenatural, só essas pessoas conseguem. Se isso fosse verdade, puta, não ia fazer sentido o meu trabalho. E o que eu fiz, né, e aí foi um processo de quase 2 anos para eu ter essa sacada que eu tive no episódio 8, eu gravei e fiz um episódio sobre isso. É que, na verdade, e aí eu fiz uma análise de todos esses poliglotas que eu conheço, que eu sigo, que eu admiro,
dos poliglotas que eu conheci de janeiro do ano passado para cá, que foram mais de 30. A gente tem até um grupinho no WhatsApp da Liga dos Idiomas. E eu faço live com eles toda quinta-feira no Instagram. E aí eu observei todas essas pessoas, os comportamentos, e eu tentei achar um denominador comum para tentar, assim, meio que formular, né, o que eles fazem. E aí eu tô nessa tigela também, né? O que a gente faz, quais são os comportamentos. E foi aí que eu entendi que, na verdade, eu e todas essas pessoas, né, o cara que para mim hoje ele é o cara, que é o Luca Lampariello, todos nós, a gente faz as mesmas coisas. E a gente desenvolve 5 grandes habilidades, que na verdade são muito simples e que qualquer pessoa pode desenvolver. Estou pegando meu bloco de notas agora. Gente, só um segundinho, gente, só para vocês saberem, o pessoal está perguntando aqui, tá? O João, ele fala, além do português, claro, a sua língua materna, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, sendo que o italiano é a mais recente, adquiriu, como é que fala esse substantivo? É a aquisição... Isso. Adquiriu, é a aquisição mais recente. Vamos lá. Habilidade número 1 observada. Vamos lá. A habilidade número 1 observada. Essa primeira habilidade, eu acho que ela é uma das mais fascinantes. A gente começa a desenvolver ela no ventre da mãe, antes de nascer. E aí, no livro da Cato Long, que é uma poliglota foda também, que eu admiro pra caramba, ela descreveu como intuição auditiva. Intuição. Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui o microfone que o Facebook... Ó, intuição auditiva. Habilidade número 1. Desenvolva. Isso. Aí eu falo as 5 já, ou eu falo uma de cada vez e explico? Eu quero saber um pouco dessa intuição auditiva. Tá. Então, a intuição auditiva, e aí 80% disso que eu vou falar agora não fui eu que peguei e decidi que era isso. Eu li no livro da Cato Long. Tá. Maravilhoso, inclusive, o livro. Recomendo. Polyglot, é o nome do livro. Ela descreveu a intuição auditiva como o quê? A capacidade que as pessoas desenvolvem ao longo da vida, né, de ouvir sons, ruídos, palavras, e aí, conforme esses sons eles vão se tornando mais familiares, a gente conseguir extrair sentido deles. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a aprender inglês, lá quando eu era criança, e aí a idade que o meu inglês deu uma guinada boa foi dos 11 para os 12 anos, e aí daí em diante eu consolidei. O que aconteceu nessa minha idade, quando eu estava lá na pré-adolescência, que fez toda a diferença? Eu tinha pouquíssimo contato com inglês na infância, até os 11 anos, e no Natal de 2006, nunca vou me esquecer, eu e meu irmão mais velho, Lucas, a gente ganhou um PlayStation 2 de Natal. E aí era GTA todo dia, horas de GTA em inglês, e música, que o meu irmão começou a ouvir uns rock internacional, e começou a influenciar o irmãozinho mais novo dele. Então, foi uma idade que eu comecei a ter imersão, eu não sabia, mas eu comecei a ter imersão todos os dias, horas e horas por dia com inglês. Depois, com jogos online também, eu comecei a trabalhar a capacidade de interpretação de texto, escrita, né, de eu conseguir negociar coisas com gente do mundo inteiro em inglês. E aí, ou seja, eu aprendi inglês sem querer. Sem ficar estudando gramática, não sei o que lá. Né? Foi pelo contexto mesmo. Eu entendi o que é isso e eu simplesmente modelizei e reproduzi. Fui capaz até de negociar, falar com outras pessoas, porque vi aquele modelo e reproduzi. É isso? Exatamente. E a intuição auditiva, e essa é uma verdade difícil de engolir. A intuição auditiva, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, né, que tem uma audição normal, sem nenhuma deficiência auditiva. Qualquer pessoa pode desenvolver a intuição auditiva. Só que é preciso centenas de horas de input, de consumo. É difícil, o que eu falo, né? É uma verdade. Gente, então aqui é uma verdade que você tem que engolir. Eu vivo falando isso para as pessoas. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para ver aqui, João, a galera aqui chegando. Depois coloca o nome dos poliglotas aqui, por favor. Depois a gente escreve, então, no final, Cibele, pode deixar. A gente escreve aqui, tá? Beleza. Olha, gente, a verdade difícil de engolir é essa.
Não tenha preguiça. Por quê? Porque a gente tem que ser bombardeado de repetições e de inputs. E o que é input? O que significa input? Vamos lá, João. Input, o que é input? Input é entrada, né? Tem que estar entrando conteúdo constantemente na nossa cabeça. O formato de palavras, em formato de... E aí, palavras escritas, palavras faladas. A gente tem que estar ouvindo. Tudo que eu falo no FCM. Com as técnicas que a gente usa nos cursos. Exatamente. E essas entradas, João, aí, ó, pronto. Aí a gente tá na habilidade número 1 ainda, intuição auditiva, tá, gente? Vai desenvolver as outras. Olha, o João, eu quero uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Assim, deixa eu pegar o microfone, se não fez, não escuta. Eu quero saber se essas entradas, elas têm que necessariamente, ó, aqui vai matar a pau, hein? Ah, João, mas eu não conheço tal e tal e tal palavra ainda. Como é que eu vou fazer entrar? Eu tenho que fazer entrar só coisas que eu conheço ou eu tenho que fazer entrar geral? Entendeu minha pergunta? Entendi. Porque as pessoas pensam, não, eu só vou escutar o que eu conheço. Não, eu vou ficar escutando repetidamente só alguma coisa que eu conheço. Aí eu quero que você fale sobre isso. Essa entrada, ela pode ser de coisas... Não, eu não conheço, então eu preciso me bombardear de elementos, rádio, televisão, audiovisual e tudo, mesmo que eu não conheça. Eu tenho que insistir nisso? Não, eu tenho que só ficar no que eu conheço. Uhum. Então, outra verdade difícil de engolir, por mais que é bacana a gente consumir coisas que são do nosso interesse, do nosso universo, da nossa realidade, no começo, e aí eu tô falando da perspectiva do adulto, tá, gente? Não tô falando da filha da Jana aprender francês, que ela tá fazendo um trabalho excelente, cara. Meu Deus. Meta de que eu for pai. Enfim, quando a gente tá falando do aprendizado de idiomas depois que a gente chegou na fase adulta, né, ou final da adolescência também, no começo, você vai ouvir e você não vai entender nada. E isso é necessário. Isso que eu falo, eu tô toda arrepiada aqui. Eu precisei chamar um convidado para mostrar uma verdade para vocês, gente. Continue, João, por favor. Já dizia Mário Sérgio Cortella, não nascemos prontos. A gente não... Cara, o adulto ele tem muito esse ego de querer acertar de cara. Né? De não se permitir errar. De não se permitir ser uma pessoa que está começando do zero. Que estou no começo. Né? Se posicionar como uma pessoa que eu estou no começo. Só que no começo, se isso não acontecer, não vai para frente. Não vinga. Né? Então, o que mais vai acontecer, e aí, principalmente quando a gente fala de idiomas como francês, francês nem tanto, mas assim, quem já tentou começar a aprender um alemão vai entender exatamente o que eu estou falando. No começo a gente não vai entender nada, e vai doer, e vai ser sofrido. Vai bater no ego, né? Vai bater no ego, assim, que merda que eu sou. Não entendo porra nenhuma dessa língua. Só que daí, o que acontece com a maioria das pessoas, talvez, elas desistem ali nesse ponto, nesse início. Ou seja, elas nem começam, né? A aventura. Exatamente. Bom, intuição auditiva, tal, desenvolvemos um pouco. E aí, e depois? Bom, a segunda capacidade, né, a segunda habilidade, e aí, assim... Isso aqui que eu vou falar são nomes, tá? Que eu dei, que eu tentei deixar mais simples possível, né? Para ficar mais acessível, assim, o vocabulário. Eu tentei não complicar muito. Mas a segunda habilidade, eu chamo ela de expansão de repertório. Né? Algumas pessoas podem falar aquisição de vocabulário, mas eu acho que vocabulário é uma palavra muito pesada. Ai, gente, vamos pegar pra gente, FCM. Pessoal aqui do FCM, ó, expansão de repertório. E a gente pode também mencionar o Let's Becker, que é isso aqui, ó, porque ele tá ensinando a gente aqui, tá? Vocabulário é bacana, legal, mas o João tá dando uma dica aqui pra gente. Ó, ele fala várias línguas. Expansão de repertório. Adorei esse negócio de repertório, que eu era música, não sei se você sabe, né, João? O repertório era comigo também, entendeu? Que eu tinha minhas pastinhas lá do repertório, entendeu? Expansão de repertório. E como é que a gente faz isso, essa habilidade dos poliglotas? O que faz aqui? Agora, na intuição auditiva, eu citei a Catolombe. Na expansão de repertório, eu vou citar o Luca,
que é o meu herói, meu, nossa, maravilhoso. Um dia farei live com ele. É mesmo. O que é a expansão de repertório? E aí eu vou utilizar a mesma analogia que ele usa, que eu achei que foi sensacional. Normalmente, a gente já tem uma capacidade de aprender as coisas, né? Tipo assim, eu vi quando era criança essa caneta aqui, eu aprendi que isso aqui é verde, né? E que isso é uma caneta, e que isso é uma tampa, e que isso é uma ponta, né? Tudo isso são pequenas associações que a gente faz. Só que aí, o que seria essa capacidade, né, essa habilidade de expansão de repertório? É a maneira com que o poliglota, a mente do language learner, né, do aprendiz de idiomas, a maneira com que a gente interliga coisas que já estão consolidadas, que já estão existentes aqui dentro da nossa cabeça, e a gente extrai o sentido delas dessa forma, né? Eu correlacionando coisas que estão aqui dentro, né? Criando como se fosse, e aí essa analogia que o Luca usa, que é como se fosse uma teia de aranha. Você pode me dar um exemplo? Você falou da caneta, mas como é que isso seria em inglês, por exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Perdão, não entendi a pergunta. Como que seria isso? Como isso seria em inglês? Eu entendi o que você falou da tampa, tá. Aí me dá um exemplo prático mesmo, acontecendo na cabeça em inglês, por exemplo. Um exemplo, não, e aí isso é para qualquer língua. Adjetivos. Tá. Adjetivos, eu acho que é o melhor exemplo possível disso. Porque são palavras que, se a gente aprender em duplas, a gente aprende muito melhor. Então, eles já vêm grudadinhos uns nos outros. E aí, daqui a pouco, eu tô aprendendo ali o que é good, bad, fast, slow, big, small. Os opostos. Isso. Legal, gente, olha só. Meu, você pega adjetivo e você... eu falo isso para os meus alunos, mas eu não sabia o quanto isso tem de valor. Olha que interessante. Eu sempre achei que tem muito valor, mas eu não sabia que isso podia ajudar tanto as pessoas. Por isso meus alunos são fera. Eu falo assim para eles, quando você procurar uma palavra, mas eu não sabia o que eu estava falando, João, olha que interessante. Quando você procurar uma palavra, já procura... Por exemplo, você pega o adjetivo triste, content. Então, já procura o oposto dele, pega nos sinônimo, antônimo, então é legal, né? Esse é bem bacana. Eu queria até mostrar aqui, não sei se vai dar para ler, mas eu tenho um caderninho meu que eu fiz, que eu chamo de Lego Box. Aqui, ó, não sei se vai dar para o pessoal. Lego Box. Dá para ver, total. O que é o Lego? E aí eu marquei aqui a bandeirinha do francês aqui, porque esse aqui é o meu caderninho Lego Box do francês. Aqui dentro é onde eu vou colocar ali para fazer as minhas revisões, né, periódicas de palavra, porque se eu não der uma acessadinha assim, né, periodicamente, algumas coisas vão sumindo assim na minha cabeça. Aí isso que eu acabei de falar, ó, dos adjetivos, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Então, eu sempre em duplas. Aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Peraí que eu vou ver aqui, ó. Dá para ver sim. Sempre versus triste. Olha lá, ó. Honnête, malhonnête. Jeune, vieille, vieux. Aí já coloca o masculino, feminino. Isso, e aí eu, aprendendo sempre em duplas, e aí isso salva vidas, né? Essa capacidade de aprender as coisas conectadas. Quando eu aprendo uma coisa, um adjetivo, por exemplo, em dupla, sempre ele e o antônimo, sempre o adjetivo e o antônimo, às vezes eu até esqueci o adjetivo, só que a outra palavra me salva. Cara, que fantástico! Eu amei saber disso, porque eu fazia intuitivamente os meus alunos fazerem, mas eu não sabia o valor disso. Gente, isso se chama, aqui, o pessoal que está aqui no Facebook para me ouvir melhor, expansão de repertório. Aprender palavras e o conjunto de palavras, não é? Você pode também fazer isso para substantivo, para sinônimo, mas aí acho que fica muito, né? O adjetivo é perfeito para isso, você tem toda a razão, o adjetivo é perfeito para isso. E para outras classes gramaticais, o que dá certo, assim, funciona bacana também, é a gente tentar criar pequenas histórias ou exageros. Exageros. Né? Por exemplo, eu falar que eu quero ter eu quero morar numa casa rosa em cima da montanha, porque eu tenho dificuldade de aprender a palavra montanha e o adjetivo rosa. Todo tipo de coisa de exagero fica marcado. E isso tem a ver com a expansão de repertório também.
Gente, anotou? Expansão de repertório, ó, anota as palavras-chave. Vamos catar ele, vamos sabatinar o João. Então, expansão de repertório, tá? E o que ele acabou de falar? Exagero. Você inventar uma história que faz sentido também, né? Eu quero morar numa casa grande e tal. Você mesmo rir dessa história, por exemplo, ou chorar, enfim, né? Depende de você, depende do seu humor, do que você tá. Inventar isso, porque o exagero é melhor para a gente lembrar. Quem que não gosta de uma tristeza, né? Que a gente gosta de uma tristeza ou de uma alegria, né? Enfim, algo que realmente faz a gente pensar e faz lembrar, porque a gente vai dar risada daquilo, daquela maluquice que eu inventei. Exato. E aí, ó, uma coisa bacana que acontece muito em clube de conversação é surgirem piadas internas com essas palavras difíceis que a gente demora para aprender, né? Então, por exemplo, começo do ano, quando eu estava aprendendo o alemão, eu estava tentando contar uma história no clubinho de alemão, e aí eu ia contar a história de quando eu era criança, que eu estava na casa dos amigos do meu irmão, né? A gente estava, minha família, com a família dele jantando, e eu fui perambulando pela casa, achei uns batom da Boticário, achando que era doce, e comi. E aí, quando eu fui tentar contar essa história, no clubinho de alemão, eu falei, putz, não sei como é que fala batom em alemão. E aí foi dessa forma que surgiu nesse dia, nessa noite, tipo assim, espontâneo, foi muito, aconteceu. A gente inventou, eu e o grupinho, né, o nosso grupo do clubinho de alemão, a gente inventou uma gíria. Olha só que legal, a gente inventou uma gíria com a palavra batom. E aí nunca mais esquece a palavra batom. Né? Então agora, como que a gente fala? Batom em alemão? Perdão? Como é que fala batom em alemão? Então, aí qual foi a gíria que a gente inventou? Alter, hast du Lippenstift gegessen? Né? E Lippenstift é batom. Né, que seria caneta para os lábios, a tradução literal. Você pode repetir? Alter, hast du Lippenstift gegessen? Tipo, significa literalmente, velho, tu comeu batom? Isso virou uma piada interna nossa para perguntar se a pessoa tá doida. Alter! Eu acho que eu tô com um pouco de inveja de você. Ele fala Lipstick. O Gustavo aluno francês com a Mademoiselle também. O Gu fala alemão também, ó. Olha lá. Ah, entendi. Cara, que demais. E essas associações que faz você expandir o seu repertório, quanto mais você fizer historinha e mais você se divertir com isso, melhor, né? Não é? Adorei. E depois, o que a gente tem? Essa é a segunda, né? A terceira. Essa foi a segunda. A terceira é uma das mais incríveis, assim. E ela facilita a nossa vida de um jeito que eu acho que a maioria das pessoas não tem noção, né? E ela, talvez, eu acho que ela seja a mais técnica das 5 habilidades. Qual que é a terceira habilidade poliglota? Eu chamo ela de identificar padrões. Identificar basicamente padrões. Identificar padrões. Por quê? E aí, o que é identificar padrões e por que é uma das 5 habilidades-chave que todo poliglota faz muito bem? É o cara que fala ali, sei lá, português, inglês, espanhol, e aí ele acabou de aprender francês. E ele chega no italiano, quando ele chega no italiano, ele vê que tem um negócio chamado passato próximo. E aí ele olha o passato próximo e ele fala, eu já vi isso aqui antes. E ele percebe que o passato próximo é la même chose que le passé composé. Passé composé. Aí ele identificou o padrão gramatical, o padrão de estrutura. Exactement. E que le passé composé é la même chose que le présent simple d'anglais. Exactement. Le passé composé, c'est la même chose que le present perfect. Present perfect, quase troquei. Present perfect. É a mesma coisa. É igual. E aí, e aí essa associação fica muito mais simples na hora de desenvolver mesmo essa habilidade com a outra língua. Isso. Então, quando o language learner está no começo da jornada ali, que fala 2, 3 línguas, está chegando na 4ª, ele começa a perceber isso automaticamente. Né? E fala, cara, isso aqui, eu já sei isso aqui. Eu só estou entendendo, né, o que muda, quais são as diferenças. Que aí, por exemplo, ele é a mesma chose, mas a desinência verbal muda.
Né? Então, tem algumas diferencinhas, mas a estrutura é a mesma. Então, essa é a terceira habilidade. Cara, que da hora! Vocês entenderam, gente? Que maravilha! Só que você só consegue, evidentemente, começar a identificar esses padrões quando você está lá na terceira. Por quê? Porque a sua língua materna, aí você faz alguma analogia, talvez, com a sua primeira língua estrangeira, aí com a segunda você vai estar na terceira que você fala, opa, aqui eu já entendi. Olha esse padrão, olha essa repetição de padrão aqui. Aqui existe sempre um auxiliar. Olha esse auxiliar aqui. Olha esse auxiliar na negativa, como é que funciona e vai funcionar na outra. Gente, dá até vontade de aprender alemão. Mentira. Bora. Vai ter que me preparar psicologicamente ainda, tá? Quarta habilidade. Bom, eu queria só concluir aqui na terceira uma coisinha. Pardon. Só para não passar batido. Existe dentro do universo poliglota, né, a partir do momento que a pessoa começa a habitar esse meio, né, e se relacionar com pessoas que também fazem isso, e que também tem esse como é que eu vou falar? Esse entusiasmo, né, esse entusiasmo. A gente passa a ouvir as seguintes frases. Quanto mais idiomas a gente aprende, mais fácil fica o próximo. E aí, isso é verdade em partes, tá? Por exemplo, o alemão foi um desafiaço para mim, ainda está sendo desafiador avançar no meu alemão, consolidar ele. Eu não estou nível C2 ainda, estou no B1 agora, porque alemão é complexo. Já o italiano foi mais simples, porque ele é mais próximo da minha língua-mãe. Isso é algo que o Luca Lampariello descreve muito bem no canal do YouTube dele também. Né, a maioria dos poliglotas, né, a gente não acredita que existam idiomas difíceis. Não existe um idioma difícil, até porque crianças aprendem todos os idiomas. Mas existe distância entre idiomas, e aí quanto mais distante o meu idioma materno do idioma que eu quero aprender, o idioma-alvo, maior a complexidade dessa tarefa. Então, por isso que a gente tem a sensação que alemão é mais difícil que italiano para brasileiros. Alemão é mais difícil que espanhol para brasileiros. Mas, na verdade, é porque, da perspectiva do português brasileiro, o grau de complexidade é maior. Ô, João, tem uma observação aqui, só acho que é interessante, que chegou aqui, ó. Olá, João e Jana, excelentes explicações do João. É interessante que o cérebro tem uma facilidade para fixar na memória permanente extremos de tristeza, alegria ou coisas estranhas. Associar com os sentidos é fundamental, por meio de narrativas, contar histórias, contar sobre fazer suco de limão, ativando a memória, a imagem, o sabor, enfim. Interessante, né? Exatamente, Ricardo. Merci de ton commentaire. C'est très bien. Exatamente. Olha lá, aí ele está dizendo assim, Jana, queria um professor de alemão que nem a Jana é do francês. Alguém conhece? Você não está dando aula de alemão ainda, né, João? Eu dou mentoria de todos os idiomas que eu falo. É mentoria, gente. O João, ele dá mentoria, tá? Então, de repente, depois entre em contato com o João, que o João também tem grupos, né? Grupos de conversação. Tem uns esquemas bem legais. Ô, Elis, segue o João e depois entre em contato com ele no direct, que ele te explica direitinho, tá? Inclusive, ontem à noite eu dei uma live explicando o que é uma mentoria, para quem não está familiarizado ainda. Lá, pronto, né? Que às vezes a pessoa não sabe também o que é mentoria. Perfeito. A 3 terminamos? A 3, a habilidade... Não, perfeito. Agora vamos para a quarta habilidade. Isso. E a quarta habilidade, ela é muito, muito bacana. Como que eu chamo essa quarta habilidade? Reprodução. Reprodução. E aí, reprodução no sentido de que são pouquíssimas as coisas na vida que a gente genuinamente produz. Tipo, eu desenhei aqui um negócio no papel, eu produzi um desenho aqui. Só que, na verdade, o desenho foi uma reprodução de alguma coisa que eu já vi, que eu já experienciei, que eu já vivi, né, da realidade da experiência de vida que eu tive. Eu absorvi uma série de coisas e eu reproduzi ali no papel. Claro que existem casos, né, no mundo eu até falei isso no podcast. Existem casos no mundo da música, né, na arte, os pintores, os escultores, que eles de fato produzem negócio ali, que é tão fora, assim, é tão away,
que foi uma produção. Mas a nossa comunicação cotidiana é mera reprodução. Né? Então, por isso que o pai e a mãe ficam igual uns bestas falando mamá, papá, né? Na esperança do bebezinho que está ali desenvolvendo a intuição auditiva, que ele escuta aquele som e ele reproduz. Ele não está produzindo nada. Na verdade, nós não somos produtores de nada, a gente só reproduz, entendeu, gente? A verdade é essa, vocês estão entendendo? Nós somos reprodutores. Faz todo sentido. Agora aqui, então quer dizer que eu estou certa, João, de pedir para os alunos do FCM, por exemplo, fazerem cópias de coisas. Eu quero que você vai melhorar sua ortografia. Uma das coisas que você vai fazer é copiar coisa. Não é que eles vão ficar copiando, só copiando, mas uma das coisas que eu fazia, por exemplo, para melhorar o meu francês, era fazer pequenas cópias. E o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou copiando alguma coisa e depois eu vou tentar pegar essa coisa que não é minha, e aí eu me inspirei naquilo que está escrito, naquele estilo, aquela gramática bem colocada, para eu poder reproduzir, falar com alguém, trocar uma ideia, ter um interlocutor nativo e trocar ideia baseado em coisas que eu fiz que já estavam prontas, na verdade, é isso? Que é reproduzir? Exatamente isso. E aí, da mesma forma que a habilidade 1, 2 e 3 são puro input, a habilidade 4 é puro output. É pura saída. Então vamos lá, gente. A habilidade 1, intuição auditiva. É o input, que a gente estava falando, quem está desde o começo sabe. Isso, Aí a 2 é a expansão de repertório que a gente falou, a 3 é identificar padrões, a 4 é reprodução, e a 4 é o output, que é a saída. Exato. Então, tudo que entra, sai. Vamos deixar isso como uma verdade da nossa live hoje, meu amigo. Tudo que entra, sai. Imagina essa cena. Não é verdade? Tudo que entra, só que, claro, é que você tem que provocar a saída, porque se você entrar, isso também pode dar pane, não dá, João? Você faz entrar, input, e você não faz o output. O que vai acontecer? Você vai se embebedar, não vai? E esse que é essa obesidade intelectual de aprende e não pratica, esse que é o dilema do adulto no aprendizado de idiomas. O aluno, cara, o que eu mais vi de 2012 para cá, né, da minha primeira aulinha de idiomas que eu dei na vida, dia 12 de dezembro de 2012, nunca esqueço, 12/12/12, até hoje. Aluno virar para mim e falar, João, eu leio, eu entendo tudo, eu consigo escrever, eu escuto música, série, filme, eu entendo tudo, mas falar que é good, nós não queremos. Falar que é good, nós não quem. Não. Aí eu viro e falo, fulano, é mesmo? Me explica, como que você pratica a sua fala, né? Você tem algum clube de conversação, você conversa com algum amigo, com alguém, você fala, né? Com que frequência? A pessoa, não, eu não falo. Isso. Não reproduz. Exatamente. O pessoal gosta as pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem. O pessoal já está tirando sarra aqui, né? Eles gostam disso. Mas, gente, é verdade. Então, não adianta você ter input, entrada, que é a intuição auditiva, a expansão do seu repertório e tal, e você input, aí você identifica padrões. Se você não reproduz. Para reproduzir, você pode estar em grupos de conversação, você pode falar com você mesmo, gravar sua voz, que era o que eu fazia. Eu não tinha esse negócio que tem hoje não, entendeu? O que mais que dá para fazer, João? Dá para fazer tanta coisa hoje, né? Entrar em aplicativo, se inscrever, tá lá, provocar mesmo uma conversa com alguém, falar sozinho, sei lá. E aí, olha que bacana, dentro das 4 competências comunicativas que fazem uma pessoa conseguir, né, se comunicar no idioma, que são a fala, a escuta, a leitura e a escrita, a reprodução engloba 2. Né? Então, a reprodução não é só falar, é escrever também. Falar, escrever, gesticular também. Né? Adoro o negócio de gesto aqui. Você sabe o que é esse gesto aqui? Não sei se você não sabe. Sabe o que é isso aqui? Je m'oublié. T'as oublié, toi. Você faz isso aqui, ó. Você não sabe o que é isso aqui? Muito.
Não! Quem que viu quem que viu o vídeo esses dias, gente? Coloca aí, vamos ver se o Francisco Mademoiselle tá esperta, a comunidade FCM, as mafiosas. E aí, Tô com medo. com medo? Ah, Assim, mas é que você falou do gesto, né? E é realmente, falar não é só reproduzir oralmente, né, gente? Não, desculpa, se expressar, né? Fazer essa reprodução aqui que o João tá falando, que é a quarta habilidade. Praticar a reprodução. Tudo isso é treino. E tudo é. isso é treino. Não adianta você só saber disso aqui, não, né, gente? Olha que interessante, adorei isso aqui, ó. E aí, olha que bacana, Jana, esse assunto, né? Tipo assim, às vezes um mesmo gesto, ele pode ter mais de um significado dependendo de onde eu estiver. Isso. Né? Isso é muito rico, isso é muito, cara, isso é muito legal. Né? É. Então, eu aprendi que eu tenho que tomar cuidado se eu for fazer isso aqui na Itália. Né? Assim. Se eu for para um lugar público eu fizer isso aqui, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado se eu mostrar a língua em alguns lugares do mundo e em outros não. Né? E eu tenho que tomar cuidado com, né, várias coisas, tudo isso é reprodução. A gente observar os padrões e reproduzir eles. Com falando, escrevendo, gesticulando, eu apontar de um jeito específico, então tudo isso é reprodução. E a gente só fica bom fazendo, né? Não tem como, não tem para onde correr. Eu falo demais nas minhas lives isso, falo, galera, verdade difícil de engolir. Não tem conversação sem conversar. Não tem. Como é que vai fazer? Não tem. E tem gente que foge, né? E é compreensível até num determinado momento, mas tem uma hora que não pode. Você tem que provocar isso, não é? Agora, a gente vai entrar num ponto que esse negócio da reprodução, as pessoas têm o quê? Como adultos, que a gente até falou disso, que eu acho que é até interessante da gente lembrar isso, João, que as pessoas adultas têm medo. Não é medo, desculpa, não é a palavra. É um pouco de receio de ser ridículo, de falar mal, fica se cobrando. As pessoas são muito. As pessoas que eu falo, né? Muitas pessoas, não todas, não é? Mas existe, assim, uma cobrança interna muito grande de querer a perfeição. Não, se eu vou falar, então eu só vou começar a falar a hora que eu tiver perfeito. E aí? O que você me diz? Inclusive, o Coffee Cast e a live da semana que vem são sobre isso. Olha lá, gente. Eu tô lendo um livro agora que ele tá explodindo na minha cabeça, que o nome do livro é O Ego é o Inimigo. Do Ryan Holiday. E aí, assim, eu tenho esse hábito, tudo que eu vejo ao meu redor, tudo que eu consumo, eu tento fazer um nexo com idiomas. Assim que eu consigo reproduzir tanto conteúdo. E aí, isso é uma outra habilidade de poliglotas também, esse poder de observação, tá? Porque observar não é só olhar, observar e você vê, até pensar fora da casinha daquilo, não é? Todos os elementos implícitos naquilo, né? Não, desculpa, eu te cortei. Não, eu te cortei. A gente tá falando da reprodução. Na semana que vem você vai fazer lives sobre a merda que é o ego. Isso. Então, aí, já dando um spoiler, né? Não querendo dar, mas já dando um spoiler da semana que vem, porque, acho que alguém até falou aqui, ó. Medo de ser corrigido, ó. Alguém falou aqui, ó, aqui, a Lu Japa falou aqui, ó, criança não tem medo de falar errado porque não sabe o que é errado. Então ela fala, mas aprende mais rápido. E é isso, assim. Isso. In a nutshell, é isso aí. Qual que é a parada? A criança, ela não tem uma noção do ser ainda. Ela não tem isso, né? Essa imagem de quem ela é, de como as pessoas vão ver ela. A criança não tem isso formado ainda. A gente vai formar isso depois dos 8, 9, 10 anos para frente. Depois que a gente fica banguela, né? Porque você imagina se você tivesse um ego e você fica todo banguela com 7 anos. Entendeu? Como é que você vai viver com aquela banguelice? É horrível. A criança fica feia. Pode ser a criança mais linda do mundo, mas ela fica toda feia com aquela banguela. E naquele momento a gente tem certeza que ela não tem nenhuma vaidade. Né, ela tá de boa ali. Aí eu acho que é depois disso mesmo que elas já começam a ter mais vaidade, e aí mais medo, não quero ser corrigido, fico com vergonha de falar isso ou aquilo e tal. Aí começa essa vergonha de se expor, né, João? E olha que bacana, a Catolomb, no livro dela, Polyglot,
Eu estou sempre referenciando aqui para o pessoal que quiser pesquisar e ver isso que eu estou falando, para ler o livro mesmo, que vale a pena. Ela fala, olha que legal, velho, isso minha cabeça explodiu também quando eu li. Ela fala que quanto mais bem sucedida a pessoa, menor é a chance dela aprender um idioma estrangeiro. Porque, olha que legal, você já pegou, você já deu muita aula, você pegou já. Quando a pessoa é muito bem sucedido, dono de 39 empresas, pós-doc, muito, sabe, a pessoa tem toda uma figura de cavaleiro de si própria, essa pessoa não está disposta a descer do cavalinho, calçar a sandalinha da humildade, se posicionar como uma pessoa que está do zero, é uma criança de novo. E se posicionar, e olha que legal, é necessário se posicionar como uma pessoa que está aprendendo, eu sou um aprendiz, estou começando do zero. Mês que vem eu vou fazer isso com o russo. E eu já estou falando aqui agora de novo. É necessário passar por isso, por esse constrangimento dificuldade, né, inicial. E a pessoa que já está lá na frente da vida dela, ela fala frases como: eu não tenho mais idade para isso. Né? Uma pessoa do meu posto, na minha posição, não pode mais, né, se dar esse luxo de aparecer no Instagram gaguejando em inglês. O que as pessoas vão pensar de mim? Aí a pessoa nem fala. Aí ela prefere não, né? Não provocar isso, não provocar o estudo, não provocar o desenvolvimento de outro idioma. E olha que ridículo isso. A pessoa e aí eu tô falando aqui, não só de empresários, tô falando de empresas. Qualquer pessoa que acha que chegou em algum lugar na vida, tá? Independente de sexo, idade, profissão, a pessoa que ela acha que ela tá aqui, e aí, para não se posicionar como um aprendiz de novo, nessa altura da vida, ela prefere continuar vivendo a vidinha limitada dela. Intelectualmente falando, Intelectualmente falando. Por quê? Para não descer, porque você vai começar um idioma como adulto, você vai descer. Gente, e é normal descer. E acontece, é uma delícia depois a conquista de você a cada dia ir aprendendo. Olha só, o pessoal tá perguntando e eles mesmo, o Gustavo tá me ajudando aqui hoje. Merci, Gustavo, maravilhoso, Gustavo Sandin. O ego é seu inimigo de Ryan Holiday, é isso? Isso, exatamente. Ele colocou aqui, não, perfeito, maravilha. Colocou aqui pra gente aqui no chat do Instagram. E a quinta habilidade, a gente já consegue falar dela? Já. A quinta é minha favorita. A quinta é lindo. A quinta é... Nossa. Eu chego no meu coração, ele chega Budas batida quando eu começo a falar da quinta. Tô anotando tudo, vou me arrepiar toda. Fala. A quinta habilidade. E aí, assim, o nome... Eu não consegui dar um nome mais simples que isso. Eu me esforcei muito, mas eu não consegui. Porque realmente é uma coisa... A quinta habilidade eu chamo de expansão abstrativa. Expansão abstrativa. Abstrativa. Vamos anotar, mas você vai desenvolvendo pra gente. Vai. Eu acho que, assim, as 4 primeiras habilidades, elas meio que já estavam dentro da minha cabeça há algum tempo. Né? E eu já tentava maquinar ali como que eu ia passar isso para os meus alunos, para quem me segue, para quem me acompanha, né? De forma mais clara, objetiva e simples possível. Porque se não for simples, não adianta nada. Não adianta nada eu pegar e falar tudo isso que eu tô falando aqui agora com uma linguagem super rebuscada, técnica de, né, querer ser alguma coisa que não tem sentido. Então, por isso que foi tão difícil chegar a essa abstrair sentido da quinta habilidade. O que é a habilidade número 5? E essa, cara, é muito massa mesmo. E eu acho que ela das 5, ela é a mais difícil de desenvolver, só que ela é a mais fascinante. Ela é a coisa que faz a gente... Tô aqui e daqui a pouco eu faço assim. Isso é a quinta habilidade. O que é a expansão abstrativa? É quando eu tô estudando, por exemplo, eu vou começar a estudar russo mês que vem, dia 26 de novembro, eu vou começar a preparação do russo. E aí, o que eu sei de russo hoje? Sem sacanagem nenhuma. Vou me abrir aqui meu coraçãozinho para vocês. Hoje, a única coisa que eu sei, eu não sei dar oi, nem tchau, nem falar meu nome é João, não sei nada. Não sei dar bom dia, não sei dar boa noite, não sei nada de russo. Eu só sei uma coisa de russo, que não é nem uma palavra. Eu só sei que, em russo,
eles não têm uma palavra para azul. Não existe a palavra azul em russo. Existe a palavra... E aí são duas palavras diferentes. Existe uma palavra que exprime o azul claro e uma palavra que exprime o azul escuro. São duas coisas diferentes no russo. Não existe, tipo assim, eu olhar para o meu olho aqui e falar, isso é azul. Não tem, eu tenho que falar se é mais pro claro ou mais pro escuro. E é assim que funciona no russo. Então, olha que legal, olha que legal. Quanto mais idiomas a gente fala, mais línguas a gente aprende, maior, imagina que é um músculo, essa quinta habilidade, é um músculo aqui dentro da nossa cabeça. Mais bombado esse músculo fica. Maior gente, nossa... Vamos bombar ele, entendeu? Ah, entendi. Continue, ele fica bombado. Maior a nossa capacidade, quanto mais idiomas a gente aprende, imagina o seguinte, que tá na minha cabeça aqui agora, tenta imaginar um raio-x aqui do meu cérebro agora, aqui por trás da testa, e aí tem lá o departamento do português, departamento do inglês, do francês, do espanhol, do italiano, do alemão. E aí, quanto mais departamentos novos vão chegando, maior a minha capacidade de ligar o Wi-Fi aqui dentro e fazer eles conversarem entre si. E eu consegui extrair, né? Pô, mas como assim em russo tem duas palavras? Né? Imagina o russo aprendendo inglês e descobrindo que existe a palavra blue. E aí ele fala, pô, mas como que eles falam para saber se é esse? Olha aqui. Como que eles fazem para saber se é esse azul aqui ou esse? Né? Então, isso que é sensacional. Assim, eu até arrepio quando eu falo disso. Quanto mais línguas a gente fala, mais rápido a gente conecta os pontos. Gente, eu vou começar a estudar outra língua amanhã. Na verdade, João, eu não vou não é de brincadeira. Eu comecei a fazer algumas coisinhas com italiano e deixei para lá. Deixei para lá porque não era uma prioridade, porque eu também não. Eu não sei. Mas este ponto que você está falando de de exercitar o cérebro, isso é demais. Até para evitar Alzheimer, entendeu? Isso aí é demais para evitar várias doenças degenerativas depois lá quando você tá velho capenga, entendeu? Aí, cara, é demais isso. Agora aqui, por isso, eu tenho agora ela já não é mais minha aluna, né? Mas a gente é muito amiga de 90 anos, viu, João? A Cidinha. Talvez ela esteja vendo a gente ao vivo aqui, ela não gosta de comentar, mas ela não, ó. E ela começou a aprender francês por esse motivo, o negócio da cabeça. Olha só que disposição. Ela estava muito certa. Agora, ela aprendeu agora você imagina a gente, enfim, nessa nossa juventude, em toda essa juventude que, graças a Deus, a gente tem. Eu não tô tão jovem quanto você, que tem 25 anos, mas somos jovens, sabe? Imagina a gente começar a exercitar esse músculo agora, não é? Tem um músculo, quanto mais línguas você aprende, mais esse músculo vai ficando bombado, e aí essas associações, eu adorei esse negócio que você falou do interno aqui, dos departamentos, né? Eles vão se conectando, cara, que da hora. Tem uma língua... Olha só que interessante, o que é abstrair esse sentido? Olha, vamos entender por que desse nome, o que é, né? O que é essa habilidade de fato. Tá. Imagina que o mundo começou agora. E aí tem lá um cogumelo na minha frente. Tem uma árvore, uma pedra, uma graminha assim, um cogumelo. E aí ninguém fala idioma nenhum. Como que eu vou chegar, apontar e falar pedra? E aí eu aponto para a árvore e eu falo não pedra. E aí os anos vão passando, daqui a pouco eu aponto para o cogumelo e eu falo corpos de basidiomicetos comestíveis. Né? Corpos frutíferos de basidiomicetos comestíveis, que é o nome técnico do cogumelo na biologia. Como que isso acontece? Né? E como que eu consigo abstrair o significado, o sentido e sentimentos das palavras e das situações? Como que eu viro para uma pessoa que fala, sei lá, para um nativo americano, como que eu viro para ele e eu explico a palavra saudade? Tá entendendo? Como que eu viro para uma pessoa italiana que não fala húngaro e eu explico para ela que existem duas palavras para falar amor em húngaro, que é tserelem e tseretet, né? Que é o amor
existe aquele amor que o amor que você tem por uma mãe, por um irmão, uma irmã, e tem um amor romântico. Né? Eu não falo húngaro, eu sei disso porque eu li o livro da Catolombe, ela fala no livro isso. Então, isso tudo é a abstração, né? É a expansão dessa capacidade de eu ver um negócio ali e eu conseguir ligar os departamentos num milésimo de segundo e eu abstrair um sentido de alguma coisa. Gente, que demais. E aí é inesquecível, né? Você não esquece a partir do momento que você faz isso. Olha, João, tem uma pergunta interessante aqui, assim, ó. É melhor aprender muito bem uma língua ou saber várias mais ou menos? Tipo, meio de inglês, um pouco de francês, meia boca de espanhol, etc. Como é que você entende isso? Tá. Então, deixa eu ver qual que é o nome da pessoa aqui. Foi a Lu Japa. Lu Japa. Lu, depende do teu objetivo. Depende de por que você buscou esses idiomas e o que você quer deles. Né, na tua perspectiva ali de futuro, assim, né, no futuro próximo. O que você pretende estar fazendo da vida? Qual que é a relevância de cada idioma desse? Né, você tentar enxergar, ter essa visão sistêmica, meio que gestão de projetos. Falar assim, não, beleza, qual que é o grau de relevância do espanhol? E do francês? E do alemão? E aí e além disso, você sentir também, qual que eu gosto mais? Eu tenho disso, por exemplo. Dos 3 idiomas que eu falo agora, eu amo todas as línguas que eu falo, mas eu tô apaixonadaço em alemão agora. Eu tô com um negócio com o alemão agora que eu acordo, eu já tô ouvindo Tim Bendzko, aí eu vou dirigir, eu boto Anna Kanterheit e aí no carro. E aí ai, gente, eu tô com vontade de dar na cara dele. Ai, que delícia! Nossa, cara, é muito legal, muitas línguas, assim, eu imagino, seu cérebro bomba o dia inteiro, que delícia! Então, aí, por exemplo, dentro disso que eu falei agora, em que patamar que eu tô hoje nos idiomas que eu falo? Né? Eu tenho nível nativo em português, tenho nível C2 em inglês, né, que eu tenho uma vida de inglês já praticamente, e os demais idiomas eu tô no nível B1, né? Só que olha que legal isso. Nem todas as línguas que eu falo, necessariamente eu tenho a intenção de pegar C2. Não, mas isso aí, né? Tá, eu entendo. Eu acredito que ele respondeu a sua pergunta, né, Lu? Ficou claro, não ficou? Porque deve ser a pergunta de muitas pessoas também. Então, depende das suas prioridades, a sua afinidade com um ou outro. O fato é que João se comunica em francês, em dananá. Hoje não vai dar tempo da gente contar aquela história, mas eu quero que você de outra live comigo para contar a história do francês, porque não vai dar tempo, que a gente já está em 1 hora, já vamos estourar o tempo. Mas depois você vai contar a história do francês, de como é que foi aprender o francês, que daí a gente vai puxar para o canal também, porque hoje eu queria você fazer essa apresentação aqui. Hoje, gente, podem ficar, o povo já está chorando aqui, ó. Podem ficar tranquilos que eu vou trazer o João de novo. Eu vou trazer, viu? Fique tranquilo. Não, o pessoal já tá. Eu vou trazer o João de novo. Fique tranquilo. Aqui no Insta tá falando aqui, ó. Eu queria dar um presente pra galera, posso? Você quer dar o quê? Eu queria dar um presente pro pessoal. Aí eu também, vai, pode dar. Eu quero. Eu vou mandar pra Jana aqui, pessoal, no WhatsApp dela. Vou mandar alguns PDFs. Um deles é o meu livro, Guia do Poliglota, no qual eu exponho tudo isso, né? Toda essa perspectiva, né? O viver idiomas. E o outro é o meu caderninho de revisão espaçada. E você tem isso em PDF? Tem. E você vai dar pra galera da Jana, pro FCM? Isso, pode mandar para todo mundo. Ai, maluco! Você vai me mandar por WhatsApp, nosso contato? Agora, vou mandar aqui agora. Gente, fiquem tranquilos. Vocês devem me seguir no Telegram, tá? Quem tem já fica tranquilo, porque amanhã de manhã eu já repasso para vocês pelo Telegram. Quem não tem meu Telegram ainda, pode me comunicar diretamente aqui no Instagram, no direct, ali né? E aí você me comunica e fala, Jana, me dá o seu link do Instagram, aí eu te dou. D'accord? Lego Box, gente, que delícia! Ganhamos, olha lá, o povo ganhou presente, só que a conversa ficou com gosto de quero mais, viu, João?
Não, é sério, eu sabia que não ia dar, eu sabia, ficou com gosto de quero mais, e nós vamos ver uma outra data, eu queria trazer você novamente em novembro, João, depois a gente pode ver uma data, porque eu também quero saber um pouco mais de detalhes sobre o seu percurso na língua francesa, a gente pode brincar um pouquinho, falar algumas coisinhas, mas para você contar mesmo como é que foi essa experiência, né, para a gente trazer para o FCM também a sua experiência, e aquela historinha. Não vamos dar spoiler, vamos deixar para a próxima live, que é aquela do declique, né? Quando é que você... Cara, que da hora, eu falo francês. Que legal que você se comunicou, mas a gente não vai contar, a gente vai contar na live, que nós vamos fazer de novo em novembro. A gente já vai deixar marcada essa data amanhã, João, né? Ou hoje ou amanhã a gente já vai marcar uma data para novembro, que eu sei que a sua agenda também é complicada, e vamos ver se a gente consegue agendar de novo, tá? Ah lá, posso passar para minha filha? Ah, Manu, pode, meu amor, pode passar para sua filha. Não tá, não é mentira, pode sim, a Maju, aluna na FCM também, tá? Gente, olha só, agora vamos nos despedir, João, em grande estilo, com você falando boa noite, obrigada, Jana, e até a próxima. Boa noite, obrigada, Jana, e até a próxima, nas línguas que você fala. Aí você, né? Vai lá, e aí a gente encerra. Vamos lá. Okay, good evening, everybody. Good night, everybody. See you next time. Até la próxima. Buenas noches a todos. Merci beaucoup de ce soir. À la prochaine. Bonne soirée, tout le monde. Guten Abend, alles zusammen. Auf Wiedersehen. Te vediamo la próxima volta. E russo eu não aprendi ainda. Maravilhoso! Arrasou! Merci beaucoup. Gente, então, quem não segue o Let's Becker, siga o Let's Becker, o João Becker, vocês vão encontrar. Tem os links aqui embaixo aqui do Facebook, mas também lá dentro do Instagram dele, vocês vão ver que tem... se vocês tiverem dúvida, manda um direct para ele, que ele manda um link, de repente, ou vocês podem procurar ele também no Spotify, que tem o Coffcast, que é o podcast do João, que é muito interessante, não é? Então, o que a gente faz aqui no FCM para vocês é o quê? Eu não quero só que vocês... aprender francês. Nós vamos aprender também, a gente aprende francês, a gente fala francês, mas eu quero que vocês desenvolvam outras habilidades, que vocês pensem fora da casinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse momento maravilhoso com o João, que ficou com gosto de quero mais, mas a gente vai voltar. Merci beaucoup, João, foi maravilhoso. Posso tirar uma selfie com você? Vamos tirar uma selfie. O que eu faço? Fico assim? Pode ficar, eu vou aqui, ó. Beleza. Me marque, tá? Que a gente faz aqui. Obrigada. Boa noite a todos. Bonne soirée. On se retrouve demain. A gente se encontra amanhã. O pessoal marcou tudo, todo mundo anotando. Igual eu também anotei, viu, gente? João, não tenho nem como te agradecer. Ficou o gosto de quero mais de verdade. A gente vai voltar em novembro. Vamos marcar uma data para falar outras coisinhas bem importantes para os seguidores aqui do FCM, principalmente, tá? C'était super. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir.